Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, trazendo aí mais um vídeo, como vocês já viram no título, a intenção desse vídeo é mostrar para vocês de forma bem simplificada, mas não deixa de ser bem objetiva e completa, como fazer a plotagem, tá? Eu já tenho um vídeo no canal falando sobre isso, mas hoje com um pouco mais de experiência eu vou mostrar para vocês novamente como fazer a plotagem. Você que está com dúvida, só acompanhar a videoaula. Vamos lá! Bom, eu tenho aqui várias plantas, tá? Basicamente isso aqui seria o padrão projeto de prefeitura. Você tem a planta baixa, você tem a planta humanizada, você tem a planta de cobertura, você tem pelo menos 2 cortes, ou seja, um longitudinal e um transversal. No caso aqui, esse projeto ele tem 2 cortes longitudinais e um transversal. O corte, sempre que houver necessidade de detalhar alguma coisa que vai gerar dúvida lá na obra, lá na frente, você tem a necessidade de fazer um corte, tá ok? Não se restrinja ao mínimo que é exigido. E nós temos também a fachada, aqui uma fachada bem simplificada, é mais para mostrar para vocês como é que funciona a questão da plotagem, tá ok? No meu caso, eu fiz esse projeto para que ele caiba numa folha A1. Né? Se você quiser ir fazer numa folha A0, numa folha A2, nada te impede, tá bom? Essa videoaula aqui ela vai funcionar para todos os gêneros, para tudo que você precisar plotar, você pode seguir esse passo a passo aqui. Bom, você percebe que aqui nós estamos no Model. Para realizar a plotagem, eu sempre oriento vocês a primeiro desenhar a folha no layout. O layout ele funciona justamente para isso, para você configurar a sua plotagem. Tem muita gente que desenha a folha aqui no Model. Nada contra, mas eu não recomendo isso, porque você acaba se acostumando com algo que é errado. Se você tem um layout, vamos utilizar ele, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos ir aqui para o layout. Você percebe que quando você tem um projeto, pode ser que ele já venha com algo desenhado aqui no layout. É só você ignorar, selecionar aqui e fazer um delete, tá ok? Agora, pessoal, a gente vai desenhar a nossa folha. Para isso, eu primeiro vou criar um layer chamado folha para diferenciá-lo dos demais layers que foram utilizados no meu projeto, no meu desenho. Então, LA, Enter. Percebe que esse projeto aqui ele tem bastante layer, eu até não gosto muito disso, que acaba confundindo um pouquinho, mas vamos lá. Eu vou colocar aqui um numeral antes, só para a gente conseguir encontrar esse layer mais facilmente. Então, 01, folha. Eu vou colocar aqui numa cor vermelha, só para eu identificar melhor, mas não tem necessidade de você colocar outras cores mirabolantes, não. Vamos fechar aqui. Vou selecionar a folha aqui, ó. E beleza, pessoal. Agora a gente já está habilitado com o layer folha e agora eu vou desenhar a minha folha. Para isso, primeiro eu vou consultar aqui na norma brasileira de projetos aqui, tá? É essa daqui, ó, a 10068, tá bom? NBR 10068. Eu quero desenhar uma folha A1, então você percebe que as dimensões de uma folha A1, ela tem 594 mm por 841 mm. Aqui você tem as outras dimensões, tá? Eu vou deixar essa norma na descrição do vídeo, se você tiver alguma dúvida, é só consultar ela aí que ela está disponível, tá bom? Como eu vou desenhar na horizontal, eu vou primeiro colocar a dimensão X, que seria 841, e a dimensão Y na sequência, que é o 594. Lembrando para vocês que eu vou inserir a minha folha em dimensões em centímetro, então não é em milímetro. Então, vai ser 84,1 por 59,4. Isso vai interferir para nós depois lá na hora da plotagem, tá bom? Então, sempre deixa claro aqui essa questão de desenhar em centímetros a folha. Vamos voltar aqui. Então, como a gente viu, eu posso fazer um retângulo ou em linhas. Eu vou fazer em linhas aqui, só para mostrar para vocês como é que eu faço. 84,1 por 59,4. 84,1. E aqui eu vou fechar aqui. Beleza? Então, essa daqui é a minha folha. Beleza, pessoal? Ainda na norma, se a gente voltar um pouquinho aqui e descer, a gente vai ver que nós temos margens a serem seguidas. Para a folha 1, você tem uma margem esquerda de 25 mm e as demais margens de 10 mm, ou seja, 2,5 cm e 1 cm para as outras margens. Então, é isso que nós vamos fazer agora aqui. Eu vou utilizar o comando offset e vou fazer 2,1, que eu estou desenhando em centímetros, no lado esquerdo, offset de 1 cm nas demais margens.
Vou utilizar o comando zoom para aproximar um pouquinho aqui a nossa folha e ver um pouco mais detalhes. TR, comando trim. Vou dar uma sequência de 2 enters para apagar essas extremidades aqui. Lembrando, se você tem alguma dificuldade nesses comandos, nós temos videoaulas aí mostrando um curso básico para iniciantes, onde eu falo bastante sobre esses comandos aqui, tá bom? Beleza, pessoal, já desenhamos aqui a margem. Agora é interessante a gente desenhar também as marcações para facilitar na hora da dobragem dessas folhas. Então isso aqui também é padronizado, eu tenho aqui para mostrar para vocês quais são as dimensões dessas marcações. Então você percebe que eu tenho primeiro, na horizontal aqui, nós temos 210 milímetros, que seria 21 centímetros. Depois eu tenho 13 centímetros, depois 13 novamente, 18,5 e 18,5 no final. Aqui na parte superior, na parte vertical, eu tenho que a folha é dividida pela metade. Então é 297, ou seja, 29,7, perdão, e 29,7. Vamos fazer essa sequência lá no projeto agora. Vou aproximar de novo aqui para facilitar. Offset. Então percebe que eu tenho 21 da margem de fora. Acho que era 13, né? 13. 13 de novo. E agora 18,5. Pronto. E aqui na parte horizontal, vertical, eu tenho 29,7. Então, 29,7. Pronto. Agora eu posso apagar a parte interna e ficar só com as bordas. Beleza, essas são as marcações que eu preciso para depois dobrar a minha folha. Uma outra coisa que você vê muito aqui no projeto é essa folhinha de rosto aqui, essa identificação. Ela também é padronizada, tá? Eu tenho aqui que essas dimensões, ela pode ser situada nesses 18,5 aqui e nesse 29,7. Então justamente aqui eu vou ter uma folhinha de rosto. Eu tenho já uma folhinha de rosto padrão. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês também, ó. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho melhor como é que funcionam as informações que constam nela. Você tem aqui, ó, projeto, folha única no meu caso, tá? Se tiver mais de uma folha, você pode colocar aqui folha 01, folha 02 e assim por diante. No meu caso, é uma construção em alvenaria residencial. Município, eu coloquei aqui como exemplo São Paulo. Estado, São Paulo. O proprietário, você coloca aqui o nome do cliente, né, que seria o proprietário que está contratando, o dono da obra. Escalas, no meu caso elas estão indicadas, porque eu tenho diferentes escalas, então eu não posso unificar e colocar uma escala só aqui identificada. Se o seu projeto só tiver escalas 1 para 100, por exemplo, você só coloca aqui 1 para 100. Você não precisa colocar escalas indicadas no desenho, tá bom? O local da obra, você tem aqui a avenida, videoaula, eu coloquei, quadra 54, lote, o bairro, o CEP, taxa de ocupação, isso aqui tem que ter também, tá? Construção, a dimensão do terreno, as áreas, a área construída da residência, total construído, se você tiver mais de um andar, por exemplo, isso aqui vai contabilizar como área construída, e a área livre, que seria a área do terreno menos a área construída. Aqui você tem algumas informações. Ó. Declaro que a aprovação do projeto por parte da prefeitura não implica direito de propriedade do terreno por parte da mesma. Essa informação também é padrão, tá? Coloco em todos os projetos. Aqui você tem o campo para assinatura. Então você tem o proprietário, que é o nome do cliente, o RG e o CPF do mesmo. Você tem aqui o responsável técnico, que pode ser um engenheiro ou um arquiteto, o número do CREA dele e também a assinatura aqui, o campo para assinatura dele. A situação também tem que ter, tá? Essa aqui é uma norma, depende muito da prefeitura, mas de modo geral todas pedem, tá? Então você tem a situação do terreno, né? É basicamente uma vista aérea de onde está localizado o seu terreno com as ruas periféricas a ele, tá certo? E também aqui, ó, uma roda dos ventos indicando a orientação norte que o terreno está situado.
Então, pessoal, eu vou copiar aqui, Ctrl C, e vou colar aqui, ó, Ctrl V. Ela já está na dimensão certinha, que é na vertical 29.7 e na horizontal 18.5. Então, facilitou a minha vida aqui. Mas se vocês quiserem, eu disponibilizo para vocês essa daqui também, tá bom? Vou copiar aqui. Essa pontinha aqui, você percebe que é a mesma pontinha que eu tenho ali, ó. Agora nós vamos configurar o meu layout, tá? Então como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, onde está escrito layout. Inclusive eu posso nomear ele dando 2 cliques. Eu posso colocar também, por exemplo, qualquer nome que eu quiser para identificação. Vídeo aula, vou colocar. Beleza? Eu vou dar um clique direito em cima do nome. E eu vou vir aqui, ó, em Page Setup Manager. Vou clicar, vou vir em modificar. E aqui eu tenho as configurações de plotagem. É interessante você configurar dessa maneira que eu estou mostrando para vocês, porque você não precisa configurar de novo. Quando você só simplesmente aperta Ctrl P, ele também te dá essa mesma página aqui, essa mesma janela que acabou de abrir. Só que é uma configuração unitária. Você fechou, você já perdeu todas aquelas configurações. Desse modo aqui, esse layout vai ficar configurado sempre com essas configurações aqui, desde que você não altere a mesma, tá bom? O que eu preciso configurar primeiro aqui? Vamos criar primeiro uma configuração de penas. Como já é sabido por vocês, cada coloração, cada cor no AutoCAD representa uma espessura. Então eu vou vir aqui, vou vir em New, vou vir aqui nessa primeira opção, avançar, vou nomear minha configuração de penas, eu vou colocar aqui como vídeo aula teste, avançar, concluir. Agora eu venho aqui, se não tiver selecionado, é só você vir nessa lista e selecionar o que você acabou de criar, e eu venho aqui em Edit. É interessante frisar que as cores padrões do AutoCAD é de 1 a 10. Então de 1 a 10 eu vou colocar como preta. Então elas vão sair todas na cor preta. Só que vai variar a espessura de cada um. Então, uma convenção aí que a gente acaba utilizando, de um modo geral, é que de 1 para o 10 vai aumentando 0,1 milímetro. Então, a cor 1 ela tem espessura de 0,1 milímetros. A cor 2 ela tem espessura de 0,2. A cor 3, 0,3. Você vem aqui, ó, inline e muda. Cor 4, seleciono, mudo para 0,4. Cor 5, 0,5. Cor 6, 0,6. Cor 7, 0,7. Cor 8, 0,8. Cor 9, 0,9. E a cor 1, 1 milímetro. Eu nem tenho todas essas cores aqui, mas eu vou já deixar configurado. Se você quiser fazer isso também é interessante. Se você estiver usando aí mais cores, mais espessuras diferentes, você já tem configurado isso. E eu sei que a partir da cor 11 vai sair exatamente na cor que está. Então, para usar a cor do objeto. Então, se eu selecionar, por exemplo, a cor 20, eu sei que a minha linha na plotagem ela vai sair na cor laranja. Só se eu vir aqui e alterar ela para alguma outra configuração. E também ela vai sair numa espessura padrão, né? Só se eu vir aqui e mudar e falar que a cor 20 vai sair na espessura de 2 milímetros. E aí, toda vez que eu selecionar algum objeto com a cor 20, eu sei que ela está configurada para essa configuração aqui. Para utilizar uma cor laranja e sair na espessura de 2 milímetros. Mas, de resto, fica do modo convencional mesmo, do modo padrão que já vem. A gente só alterou aquelas 10 primeiras cores ali, que é uma forma da gente abranger aí mais projetos, é um modo de utilização convencional que a gente tem aqui. Salvar e fechar. Agora aqui eu vou selecionar a minha forma de plotagem. No caso, a gente sempre plota em PDF, depois imprime o PDF. Isso te possibilita, por exemplo, salvar em casa e não precisar ter problema para abrir em outros locais. Você salva em PDF, o PDF vai abrir em qualquer lugar e você consegue consultar, plotar em qualquer forma, sem precisar ter problema de compatibilidade de versão ou até mesmo configuração de pena, beleza? Eu vou selecionar a impressora DWG para PDF, que é essa daqui.
eu vou selecionar agora a minha folha. Você percebe que tem uma infinidade de folhas. Eu sempre procuro a que se inicia como ISO Full Bleed. Aqui, ó, ISO Full Bleed. E aí eu vou procurar ISO Full Bleed A1. ISO Full Bleed A1. Eu tenho duas ISO Full Bleed A1. A primeira dimensão é a dimensão X. Quer dizer que a minha folha está deitada. Então a maior dimensão, 841, vai estar na horizontal. Então vai ser essa aqui que eu vou selecionar. Se a minha folha estivesse na vertical, eu ia selecionar essa outra aqui, que você percebe que a de menor dimensão está na horizontal e a maior dimensão na vertical. No meu caso é o contrário, vou selecionar ISO Full Bleed A1, 84.1 por 59.4. Beleza. Agora aqui em Layout, onde diz Layout, eu vou selecionar o Window. Ele abre uma aba para você selecionar a sua folha lá no Layer, no Layout. Seleciona a extremidade dela, a outra extremidade. Isso serve para qualquer dimensão de folha, tá? Se você estiver fazendo com A4, A3, A2, A1, A0, qualquer folha vai ser do mesmo processo. Pronto. Selecionei. Agora eu venho aqui, ó, em Center the Plot, para centralizar a plotagem, e Fit to Paper. Vou selecionar a transparência também. Se você tiver algum objeto que tem uma transparência, eu até mesmo costumo colocar a achura na parede e colocar ela numa transparência menor. Então, se essa plot transparência aqui não tiver selecionado, ela vai sair sólida, não vai aparecer a transparência que você tinha pré-estabelecido. Bom, essa orientação aqui ela está correta. Quando o A está deitado, quer dizer que o desenho vai sair deitado. O A está em pé, ele já muda a orientação da folha. Eu vou deixar ele deitado mesmo. E aqui eu posso dar um OK. Vamos dar um close. E você já percebe que aquela parte branca que tinha bem grande, ela já foi em volta da folha, né? Então só a folha que está selecionada no momento. É isso mesmo que serve a nossa plotagem, beleza? Agora, pessoal, eu vou criar um layer novo para fazer a busca dos nossos desenhos e inseri-los aqui no meu layout, tá bom? Então, LA Enter, vou criar um novo layer, vou colocar ele como 01, só para a gente conseguir buscar melhor ali. Como eu disse para vocês, tem muito layer aqui, então está um pouquinho bagunçado, mas a gente identifica fácil. E eu vou colocar ele como MV. Tá? Vocês já vão descobrir o que é MV. MV é o Viewport, é o que vou utilizar para buscar o meu desenho. É interessante frisar que nesse caso ele pode estar em qualquer tipo de coloração. Eu vou colocar ele em preto só para diferenciar dos demais layers. E uma coisa que é primordial a gente fazer aqui, eu vou desabilitar a impressão dele. Beleza? Eu já vou deixar ele selecionado para desenho e vou fechar aqui. Beleza, galera. Como é que eu faço para buscar agora o meu desenho que está lá no Model e levar ele até aqui para o Layout, tá? Então, para isso, eu vou utilizar o comando MV. MV, que eu vou realizar agora, eu vou fazer os viewports necessários para buscar o meu desenho lá do Model e trazer ele aqui para o Layout. Então, eu vou selecionar aqui uma região. E beleza, pessoal. Vamos voltar lá no Model e só dar uma olhadinha em quais são os desenhos que eu tenho para encaixar lá no meu Layout. Primeiro de tudo, eu vou colocar a planta baixa. Essa planta baixa, ela tem que estar na escala de 1:75. Tá? Essa foi a escala que inicialmente foi estipulada aqui para esse desenho. Vamos vir aqui, vamos com o comando zoom buscar a minha planta baixa. Percebe que quando eu aciono a roda do mouse, a escala ali embaixo, na parte inferior, ela se modifica. Então, aqueles números ali eles mudam conforme eu dou zoom ou não. Como é que eu faço para configurar? Com o meu viewport selecionado, tá? Só para relembrar, o viewport selecionado, eu consigo mover o model respectivo a ele. 2 cliques para eliminar a edição, 2 cliques para fazer a edição. Com a edição liberada, eu venho aqui na minha barra inferior e coloco em Custom. Percebe que eu tenho várias escalas. Eu não tenho 1:75, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma escala. Então eu venho aqui em Adicionar. Vai me aparecer essa
aba aqui, eu vou nomear primeiro a minha escala, então vai ser 2,75. Aqui eu vou colocar a unidade do papel. Percebe que aquelas outras escalas, elas estão como unidade 1. Como a gente está desenhando a folha em centímetros, eu vou colocar aqui 100. Tá? Então é por isso que tem esse 100 aqui, porque a unidade do papel é em centímetros. Se fosse em milímetros seria uma outra coisa, seria 1000 e aí por diante. Mas como a gente desenhou em metros e está plotando em centímetros, eu vou colocar a escala do papel em 100. Aqui é a escala, a unidade da escala, que é 75. Vamos dar OK. Percebe que já foi criada ela ali. Inclusive eu posso até alterar. Eu vou utilizar também nessas plotagens aqui 1:50 e 1:100. Então eu vou alterar aqui. Ó. Venho aqui em editar. Abriu aquela abinha de novo. Eu vou colocar o 100 aqui. Vamos dar um Enter. 1:50 eu vou vir em editar. 1:50 eu não estou conseguindo editar porque provavelmente ele está sendo usado aqui no momento. Mas eu posso criar uma nova 1:50. Então eu vou colocar aqui. Ó. Só não posso colocar o mesmo esquema de nomenclatura. Mas eu vou colocar 1:50, 100 aqui e 50 aqui. Está resolvido o problema. Beleza? Agora eu venho aqui, dou 2 cliques para selecionar a edição. Venho aqui nessa barra inferior, onde está esse número aqui extenso. E vou selecionar 1:75. Pronto. Agora minha escala já está ajustada para 1:75. Agora sim eu vou colocar o meu desenho aqui. Vou dar 2 cliques para fora. Vou selecionar meu viewport e vou ajustar ele aqui. Para que apareça todo o desenho. E eu já sei que esse desenho está 1:75 porque eu acabei de editar esse viewport. Vamos dar ESC. Então agora eu já tenho uma planta aqui dentro do meu viewport. Como a planta de cobertura e a planta humanizada também estão em 1:75, deixa eu só consultar aqui se é realmente isso. Isso, 1:75. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa mesma dimensão aqui. Vamos copiar esse viewport. Então CP Enter. Vou colocar essas plantas aqui e essa outra aqui. Isso aqui eu edito depois, tá? Não vai ficar em cima do desenho não, mas é só para a gente ter noção. Vamos vir aqui, dar 2 cliques nesse viewport. Vamos mover aqui. Ao lado, o que tinha? Tem a planta de cobertura. Dá 2 cliques fora. Inclusive eu tenho até que ajustar um pouquinho melhor aqui, ó. Para aparecer o nomezinho na parte inferior. Beleza, vamos dar 2 cliques aqui. Vamos buscar agora a outra planta, que seria a planta humanizada, né? Não sei se ela vai caber aqui, eu acho que ela não vai caber. Vamos ter que ajustar aqui de uma outra maneira. Deixa eu ver como é que nós vamos fazer. Então é um jogo de encaixe mesmo, tá? Deixa eu até mover um pouquinho para cá. Eu acho que a gente movendo um pouquinho só, deixando mais estreito esses viewports, talvez eu consiga encaixar ali melhor a nossa outra planta. Pronto, esse espacinho aqui já vai me possibilitar encaixar a planta ali. Tá vendo? Eu não preciso ter partes em branco aqui, porque o meu desenho vem até aqui. Pronto, acho que agora vai, hein? Isso, agora foi. Posso vir aqui e ajustar melhor aqui, colocar para cima só para ficar certinho. Mas, ó, essas linhas em volta aqui, como a gente desativou a impressão, ela não vai aparecer, tá? O que vai aparecer vai ser só o desenho que está dentro desse viewport, beleza? Vamos criar um outro MV. Vou colocar um MV aqui. Agora a gente vai buscar os cortes. Só para relembrar, vamos vir aqui e ver qual que é a escala dos cortes. 1:50, beleza? Então a gente já editou a escala 1:50 lá também. Eu vou vir aqui de um modo aleatório e vou buscar um dos cortes. Aqui está um dos cortes para nós. Vou vir aqui, 1:50. Agora eu venho aqui e vou ajustar esse corte.
Pessoal, talvez eu não consiga encaixar todas as plantas aqui, porque esse projeto estava inicialmente feito 1:0. Né? Como eu fiz 1:1, vai ficar espremido mesmo, mas no 1:0 eu acho que caberia tudo. Mas aqui já deu para ter uma noção de como é que faz a inserção dos desenhos na folha. É basicamente isso, você vai criando viewports, tá? Sempre lembrando que é interessante desativar a impressão para os mesmos. Você vai encaixando o viewport dentro da sua área de desenho, dando 2 cliques para ajustar e dando 2 cliques para finalizar o ajuste. É interessante eu fazer uma questão com vocês aqui. Muito cuidado na hora que você estiver editando e você tá com essa visualização aqui, ó. Porque necessariamente para você finalizar a edição de um viewport, você tem que clicar fora da área de folha. Se você está num zoom e você não tem visibilidade da área externa, você não consegue finalizar a edição do viewport, dando 2 cliques fora. Então, é sempre interessante você, por mais que você esteja com um zoom alto, como eu estou agora, é interessante você estar visualizando uma parte externa e não inserido inteiramente na folha. Porque na hora que você estiver editando, eu não consigo clicar fora para finalizar a edição, entendeu? Pessoal, agora como é que eu faço para imprimir? Ctrl P. Eu já tenho todos os parâmetros configurados, como a gente viu anteriormente. Eu posso até dar um preview aqui. Olha que legal. O meu projeto, eu venho aqui em imprimir. Aguardo um segundinho. Vou selecionar um local aqui de destino. Vou colocar aqui mesmo na área de trabalho. Ele já vai abrir automaticamente o meu desenho, tá? Vamos aguardar um segundinho, enquanto está fazendo a renderização. Aqui está o meu desenho já plotado. Vamos ver alguns detalhes do mesmo? Olha que interessante isso. Percebe que nós temos um desenho aqui, ó, com todas as dimensões. Esses dias me perguntaram, eu fiz a impressão do PDF, mas ele está bugado, não consigo ver alguns detalhes. Pessoal, como se trata de uma folha bem grande, que é 1:0, por exemplo, ou 1:1, ou até mesmo 1:2, pode acontecer em várias situações. Até mesmo uma A4, você visualizando uma A4, se você está numa visualização ampla, você não consegue ver os detalhes mesmo. Então você tem que aproximar para ver e constatar que não tem nada de bug, não. Tá tudo certinho, ó. Todas as espessuras conforme desenho. Beleza? Aqui o corte, que legal. Pessoal, eu espero realmente que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, clique em gostei, porque isso ajuda demais na divulgação do mesmo. A gente está com uma série nova, eu vou deixar inclusive aí o link, o encarte na tela, mostrando para vocês aí. Se você tiver alguma dificuldade na hora de desenhar no AutoCAD, desde o princípio eu estou ensinando para vocês tudo sobre AutoCAD, tá bom? Fique ligado que no próximo vídeo tem muito mais para vocês. Um grande abraço e falou!